Gente, quem sabe faz ao vivo, né? Tivemos problemas técnicos aqui, mas voltamos com um pouquinho de atraso. Claudiane Tavares acabou de chegar. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos. Desculpa aí a desconexão, tivemos problemas aqui na conexão, mas vamos entrando. Sejam bem-vindos. Isso, gente, vão chegando. Hoje a gente vai falar de um tema poderoso, muito potente, importantíssimo. Claudiane já chegou, vamos lá. Deixa eu chamar a Claudiane Tavares. E hoje nós vamos falar de algo muito... Oi, amiga! Olá, gente linda! Olá, Eita, olá! parece que tá ruim a sua imagem. Tá ruim? Tá legal aí pra você? Pra mim apareceu meio embaçada. Sério? Eita, agora eu fiquei bonitinha, né? Vamos... Tá bom sim? Dá uma olhada na sua câmera, amiga. Passa um paninho aí na câmera, ver se ela... Tá, então eu vou sair e limpar. Eu vou sair e desembaçar, pode ser? Tá um pouco escuro o seu aí. E agora? Ficou melhor? Melhorou um pouco. Melhorou? Então tá. Melhorou. Ok. Tô vendo as E pessoas aí, muito... entrando, a Ó, galera. amiga, não, a gente tem que contar essa, né? Porque não tem lógica pra você, né? A gente vai Não. falar de sexualidade, a gente vai falar de força sagrada, a gente vai falar de energia vital e eu tenho que falar de você, né? Não tinha melhor pessoa pra falar sobre energia do que você. Gente, Claudiane acabou de chegar de viagem, por isso a gente atrasou um pouquinho, né? A live, ela acabou de chegar de viagem agora, nesse exato momento, já tá entrando para uma live. Ela saiu de um trabalho de Campinas, de São Paulo. Eu vou falar uma coisa, gente. Clau, o que energia sexual tem a ver com energia de vida? Tudo, né? Tudo, tudo, tudo. E as pessoas pensam que energia sexual está nos órgãos sexuais, né? E não é. Então, é muito interessante. Eu sinto que nós precisamos esclarecer tudo isso. E a Sara está falando que às 22h30 eu tenho uma outra reunião. E é verdade. Nossa, não tem lógica. Você precisa passar para nós aqui a receita, né, dessa energia. Vamos ativar essa Kundalini, é isso, Clau? Vamos ativar. Então, é tão interessante, né, Cláudia? Porque de verdade, quando eu era mais jovem, eu comecei com essa história de Tantra, comecei com essa história do yoga com 18 anos de idade. Comecei lá na minha cidade, Itumbiara. Quando eu fui fazer o curso de yoga, eu tive um mestre muito bom, que foi o mestre De Rose. O De Rose foi uma grande inspiração para mim, mas imagine, eu tinha 18 anos. E depois eu fui parar na dança do ventre, tive também excelentes professores, e eu comecei a entender que tudo aquilo que eu fazia de respiração, tudo aquilo que eu fazia de meditação, de sensitive, né? Isso ia me dar um bom desempenho numa outra fase da minha vida. Uhum. Quando eu cheguei próximo aos 50 anos, comecei a ficar incomodada, né? Falei, como é que vai ser agora? E claro, óbvio, né, que eu fui cuidar também do meu corpo físico. Então, você me conhece, sabe, eu moro em Jurerê, eu caminho todos os dias na praia, eu tenho uma alimentação muito saudável, eu sou vegetariana, eu não como nada que tenha carne, né? Também cuido muito de suplementar. Então, eu acho que é um conjunto, né? É todo esse conjunto que vai nos dando esse empoderamento que a gente tanto fala, que a gente tanto busca. E aí,
cai em algo que eu sinto que tem muito a ver com o autocuidado. É o quanto eu me olho, o quanto eu gosto de mim. Teve uma fase da minha vida que eu me senti desleixada, né? Eu comecei a engordar um pouco, veio uma boa pausa, que é natural. Parece que dá aquela crisezinha de meia-idade. E aí eu percebi que eu estava, assim, num movimento de descuido. E o descuido tem muito a ver com desgosto, né? Então, é resgatar o gosto. E o gosto é uma das faces do prazer, né? Então, hoje, quando eu chego, eu vejo, eu agora, essa semana, eu completando aniversário, eu falo, nossa, parece que eu tenho muito mais energia nesse momento da minha vida do que quando eu tinha 30 anos. Não, é impressionante, Cláudia. Eu sou sua fã, né? Até te falei. Agora você tá em Uberlândia, eu vou me conectar aí, ó, beber da mesma água que você bebe para eu ficar nessa energia toda, viu? Porque eu vou te falar, é impressionante. Mas vamos falar um pouquinho, Cláudia, esse descuido, né? O que esse descuido tem a ver com com esse movimento histórico que a gente tem em relação à sexualidade, né? Com toda essa repressão, com todo esse movimento abusivo, né? De violência. O que que isso ainda reverbera nos dias de hoje? Porque eu percebo que é tão forte ainda, né? Só para você ter ideia, eu tenho uma cliente que sente culpa. Ela não consegue nem vir para a live falar de sexualidade porque ela sente culpa por conta da religião. E a gente sabe que lá na reforma do catolicismo, né, aonde foi implementado, né, implantado o matrimônio, e aí a Igreja Católica ela adentrou na sexualidade do casal e determinou como tinha que ser, né? E aí vem todo esse histórico onde a mulher o sexo só podia ser para procriação, né? A mulher foi feita para casar, procriar. Então era sexo, não era diversão. A mulher foi tolhida do sentir. Queria que você falasse um pouquinho disso, em como isso reverbera nesse movimento de gozar a vida, né? De gostar da vida, gostar de se cuidar. É, é interessante, né? Porque essa eu estive agora nos países nórdicos, né? E eu, assim, eu observo como era nos países nórdicos. Eu visitei a Noruega, estudei bastante, li muito sobre os vikings, né? E, e o quanto a mulher era empoderada, né? Quem assistiu a série Vikings participou disso. O quanto tem uma parte do filme de Vikings que mexe muito comigo. É no momento em que a esposa do Bjorn perde o bebê e o Bjorn está indo para uma guerra. E ela vai enterrar aquele bebê que ela tanto queria sozinha, porque ele precisava ir para a guerra. E ela libera ele daquele luto por algo muito maior. Aquela cena mexeu tanto comigo, porque quando nós estamos empoderadas no adulto, nós fazemos o que é necessário, o que precisa ser feito, sem o mimimi, sem a dor, não é? Mas aí, todo aquele movimento que era o paganismo, né? Que está ligado a uma cultura mais xamânica, mais conectada aos elementos da natureza. Então, ali a gente via que um homem casava-se com duas mulheres, né? Elas buscavam o prazer delas, elas eram empoderadas nisso. Quando o cristianismo entra na situação, começa a história da repressão. Então, nós estamos falando de 780, 790 na era viking, e estamos falando da entrada do cristianismo, né? Então, quando o cristianismo entra, começa toda essa coisa da religião. Então, a mulher sai de deusa, que a mulher realmente ela era tratada como uma deusa ali. Elas eram ouvidas, né? Tanto é que a Lagertha foi a grande guerreira ao lado do Ragnar. Elas eram muito ouvidas. E ali começa o declínio. Começa o declínio do feminino, quando entra o patriarcado através da igreja, de toda a repressão. Então, se você pensar
que no século XV a mulher não podia amamentar o bebê. Elas tinham o bebê e davam para as amas de leite. Era o Estado que criava, que educava. Então, quando foi no século XVI, o Jean-Jacques Rousseau, observando a mortalidade das crianças, ele disse uma frase maravilhosa: sem mãe, sem filho. Então, por que a mulher se apegou tanto à função mãe? Porque ela era destituída desse cargo. Acreditava-se que a mulher, ela tinha pacto com o demônio. E aí eu vou explicar como isso tem a ver com clitóris. Porque eles imaginavam que essa mulher, ela saiu de deusa, ela se tornou Joana d'Arc, queimada, a caça às bruxas, ela se tornou as bruxas, ela se tornou Virgem Maria, ela se tornou uma mulher que a ela não era dado o direito do gozo, não é? Então, quando ela entrou e pôde assumir a maternidade, aquilo já foi uma evolução. Porque se a gente lê, se a gente assiste os filmes da era lá dos reis e tudo, não era as mulheres que educavam os seus filhos. Elas não tinham esse direito. Então, acreditava-se que o cérebro da mulher era menor, né? E que ela tinha algo com uma energia muito forte, pecaminosa. Então, a mulher, ela passou por todas essas etapas. E isso está dentro de nós. Sim. Então, quando eu estive agora na Noruega, foi muito interessante ver que tudo que tem escrito sobre os vikings, a cultura viking, vem da Islândia. Porque a Islândia foi a que mais relutou com o cristianismo. Então, tudo que tem hoje escrito vem da Islândia, não vem mesmo da Noruega. E aí, quando entra o cristianismo, começa uma fase do patriarcado. Então, nós perdemos aí as deusas, né? E nós temos a entrada dessa religião que não tem nada a ver com religare. Nós temos aí uma religião que tem a ver com o cristianismo, com a religião castradora, né? E algo totalmente impensado, porque todo ser humano, todos nós que estamos no planeta Terra, viemos de um orgasmo cósmico. Nós viemos de um grande gozo cósmico, o gozo da totalidade. Então, nós somos animais, aqui na Terra, temos uma energia espiritual adaptada ao planeta Terra, a terceira dimensão, e na terceira dimensão nós reproduzimos através da energia sexual, né? Que ao mesmo tempo ela também é divina, porque ela traz essa entidade espiritual, esse ser espiritual, ele só adentra o planeta através da experiência sexual. Então, negar essa dimensão já nos tira de um lugar empoderado, né? Esse lugar onde eu posso reconhecer toda a minha potência na criação de uma energia sagrada mesmo, né? Prazerosa, que nos beneficia, que faz a pele brilhar, que faz o cabelo ficar bonito, né? Olha que delícia. Então, mas a religião, ela foi castradora, né? Então, por isso que muitas pessoas não conseguem. Isso são anos na nossa cabeça, né? Anos. E a gente está fazendo um movimento agora com o sagrado feminino de ir retomando do jeito que é possível. E aí eu penso que do jeito que é possível para mim, do jeito que é possível para outra, do jeito que é possível para minha mãe, se conectar, né? É um processo de reconexão, né, Cláudia? Porque nós fomos completamente desconectados, né, dessa força sagrada e dessa energia que é natural. Ela é uma energia natural, né? Ela é divina, ela é uma força, uma energia de criação, de cocriação, né? E aí o quanto nós fomos desconectadas, castradas, e o quanto a gente paga o preço disso até hoje, até nos dias atuais, né? E por isso esse movimento do sagrado feminino tá tão forte, tão importante, tá?
que também tem a ver com o sagrado masculino, né, Clau? Não é só sagrado feminino, porque é uma desconexão dos dois, né? É o masculino e o feminino. E o quanto a gente ainda tem uma dificuldade, um desafio de acessar isso, de falar sobre isso, né? Porque o normal para muitas pessoas é É não gozar, completamente. É exatamente. é não Não é gozar. natural, né, Clau? O normal para muita gente não é natural. E aí, adentrar nesse lugar, né, e dizer é natural. Você, porque o feminino pode se sentir, ele deve, ele não só pode, como ele deve, né, Clau? É um caminho que a gente tem feito assim. Eu, particularmente, com a sexualidade, eu tenho me reencontrado muito nesse lugar, né? Porque até pouco tempo eu achei que eu entendi, que eu sabia desse negócio, e eu fui perceber que eu não sabia era nada. E há pouco tempo, né? Bem pouco tempo, se a gente for pensar, eu comecei a acessar essa energia sagrada nesse contexto, que é um contexto totalmente diferente do que a gente aprendeu, do que eu aprendi, né? Se a gente pensar que nós, a mulher, ela tem 8 centímetros de clitóris, a mulher não sabe disso. O clitóris é um pequeno pênis. Ele fica ereto, né? Tanto é que no Tantra a gente fica ali vendo a descarga orgástica, vendo quando entra no platô, quando não tem mais excitação, porque às vezes a mulher não está sentindo, mas o clitóris está lá excitado, né? Porque ele tem, no mínimo, 7.000 terminações nervosas a mais do que o pênis, a glande. Pensa bem. Pensa o Então, poder disso. é impossível uma mulher dizer assim, eu não sinto prazer. Isso não tem a ver com o que está registrado no genital. Tem a ver com isso aqui. Sim, Ontem eu estava conversando com o Luciano, nós estávamos falando, né? Quando nós olhamos para nossa mãe, quem está ali não é a nossa mãe. É uma imagem que a nossa criança criou da mãe. Eu vou contar de mim. Eu vou falar de mim. De mim eu posso falar, né? De mim eu não ponho ninguém. Eu não preciso mudar o nome e nem o sexo. Então deixa eu falar de mim. Quando eu me casei aos 17 anos de idade. Eu vim de uma religião muito castradora, da Congregação Cristã do Brasil. E tudo que a minha mãe me ensinou foi anti-vida. Anti-vida. Não pode pôr a mão aqui, não pode pôr a mão ali, isso não está certo, não pode sentar com as perninhas abertas, tem que ter cuidado. Por quê? Porque foi o que ela aprendeu. É culpa da minha mãe? Claro que não. não. Nós carregamos memórias muito antigas de dores que quando a gente põe uma constelação, a gente sabe disso. Vem informações que a gente até tem dificuldade de interpretar, de tanto que essa informação às vezes é antiga. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de dizer nas constelações. Não é a minha mãe que me tira desse lugar. Quem me tira do lugar que eu entrei, que não é saudável para mim, sou eu. Eu me tiro desse lugar. Quando eu sou criança, eu não consigo sair. Porque a criança... O meu ex-marido dizia uma coisa muito interessante, como médico. Você lembra que ele falava assim, criança é igual macaquinho. Repete o que a mãe faz, né? É igualzinho. Então, e é verdade. Biologicamente, se a gente for olhar, nós repetimos muita coisa dos nossos pais sem a gente saber. Então, olha que incrível, né? Porque a gente fica esperando no mundo adulto que a mamãe nos autorize a sair daquele lugar difícil que um dia nós entramos por amor. Porque tudo é amor. Então, quando eu estou diante da minha própria sexualidade e eu não trabalhei isso, eu posso estar diante de muitas imagens que eu carrego, algumas conscientes, outras inconscientes, que tem a ver com o prazer da mãe, que tem a ver com o prazer da avó, que tem a ver com o prazer da bisavó.
Então, isso é incrível. Então, quando eu olho para uma mãe que não teve gozo, que não teve prazer, que não se empoderou, né? Que ficou no desgosto. Lembra, gente? O contrário do gosto é sempre o desgosto, né? O degustar a vida precisa ter gosto. Então, quando eu olho para essa imagem da minha mãe, é só uma imagem que a minha criança tem. Não é a mãe de fato. Porque nem toda hora a gente está afim de gozar a vida por aí, né? Mas é uma imagem e a criança se prende. Então, assim, qual é a história da nossa própria sexualidade, da nossa própria intimidade, contada pela nossa criança e que está aí fazendo um estrago muitas vezes na nossa vida? Mas agora nós somos adultos e como adultos nós não precisamos mais esperar a bênção da mamãe com a sexualidade dela, né? Com a nossa sexualidade. Eu não preciso esperar que meu pai me abençoe a encontrar uma pessoa legal para mim. Eu não preciso esperar a mamãe abençoar a esposa que eu escolhi. Eu, como adulto, me autorizo e me retiro daquela imagem que eu carreguei uma vida da minha mãe. Porque quando eu me separei, até os 28 anos de idade, gente, não tinha nada de errado com meu ex-marido sexualmente. Tinha comigo. Eu tinha uma imagem fantasiosa da minha mãe dentro de mim que não gostava de sexo. Era a minha mãe que morava dentro de mim e ditava as regras da minha sexualidade. Eu casada, isso pode, isso não pode. Mulher correta faz assim. Mulher pervertida é que faz isso. Ela falava. Mas eu só tinha 17 anos. Eu me casei com 17 anos. Então eu precisei fazer uma ruptura para buscar o meu próprio gozo. Quem era eu? Quem sou eu? Na fila do pão. Como é que é essa história? Né? E aí eu fui fazer dança do ventre, tantra, eu fui olhar através de muitas práticas psicoterapêuticas, eu fui bancar como adulta o meu processo. O que eu percebo, muitas vezes, é que a gente fica na vítima. Ó céus, ó vida, esse marido... Gente, esquece. Não é o parceiro que é responsável pelo seu gozo. É você. Não é o parceiro, esquece isso. Porque nós colocamos, Cláudia, a sexualidade como um castigo, como uma punição. Às vezes eu falo assim, eu briguei com o marido, eu vou punir o meu marido não tendo sexo. Transando. É. Sabe? Eu não vou transar. Então, olha como a gente associa ainda a sexualidade como castigo. Não é? Sim. Quantas vezes a gente sai do nosso lugar colocando aquele tanto de filho na intimidade do casal, né? Quantas enxaquecas aí comandando a aproximação e a distância entre os casais. Eu brinco muito, a enxaqueca, ela determina a intimidade do casal, não é? Então, isso são, às vezes, até inconsciente, não é? Eu brigo muito com a minha filha. Você conhece a Mariana? Minha filha, ela é médica, vai pelo racional e tal, e é uma parideira também, e fica lá 1 ano e tanto, 2 anos, amamentando aqueles nenês. Eu falo, pode parar com essa bobagem, volta para o seu marido. Ela fica brava. Mas Mas é é tão, verdade, né? e é tão interessante, né, Clau, que a gente vive uma dualidade tão grande dentro de nós, né? Uma separatividade daquilo que é certo e errado, né? Porque olha só, a amamentação, o que tem a ver com prazer, né? Então, Reich já dizia isso, né? Que a sexualidade é uma energia natural, espontânea em direção ao amor, ao trabalho, a qualquer coisa prazerosa. Então, o bebê, quando está amamentando, que ele está experimentando o mundo, ele sente um prazer absurdo. A mãe sente prazer, né? A grande maioria sente, algumas pessoas não. Eu mesmo senti um prazer absurdo de amamentar. Eu também amamentei até 2 anos e 2 meses. Mas o quanto isso me separa realmente do masculino, né? E aí eu fico ali naquela dualidade interna entre prazer ali com a cria e uma separatividade com o masculino, que é aí a disfunção, né? Porque
o movimento funcional está entre o masculino e o feminino, né? Tem uma coisa que eu gosto muito de trazer enquanto possibilidade de reflexão para os casais, que é assim, quando o casal não transa, ele vai criar uma agressividade na fala, na comunicação. Primeira coisa que todo casal tem que pensar: a cama é o altar onde os casais se reconciliam. Pronto. O Bert diz isso. O Bert diz que a criança, ela carrega muitos conflitos com os pais, porque as crianças, elas assistem às brigas, mas elas não estão no momento da reconciliação. Porque a reconciliação, muitas vezes, se dá na cama, né? Uhum. Então, o quarto, a cama, é o altar do casal. Eu acho isso lindo, quando a gente pensa por esse aspecto, não é? Sim. Então, mas muitas vezes a gente se desconecta totalmente de que é o momento em que a gente vai se unir num outro nível, que é no nível espiritual. A gente esquece isso. Sexo é espiritual. Ele serve à vida, ele serve ao Criador, ele serve à totalidade. Sexo é vida. Se vocês não entenderem isso, vão passar, vai bater a cabeça. Agora, presta atenção. Se eu estou muito afetado pelas crenças transgeracionais, pela própria história da minha criança, pela própria história que eu vi da mamãe, da vovó, desses homens agressivos do sistema, eu vou criar uma barreira com o prazer, com todo tipo de prazer. Não é só o sexual, não. Uhum. E aí, está na hora da gente fazer o caminho da cura pessoal. Da cura pessoal. E a cura pessoal não está nas mãos do outro. Não é o outro que não sabe te tocar. O outro, ele só é um espelho da sua própria dificuldade. Não é o outro, né? O grosso. É a energia que reverbera entre vocês que está afetada. Fica afetada essa energia. E aí começam as discussões. Eu vou falar de algo, Cláudia, que acontece muito, né? São os jogos de poder, né? Os jogos de poder, os jogos emocionais. Gente, não tem nada que desgaste tanto o ser humano quanto os jogos. Jogos simples. Jogos simples. Eu conheço uma pessoa. Aí fica tudo maravilhoso, todo mundo perfeito, vai pra cama, goza, tem gosto, tem prazer. Aí, de repente, os meus medos disparam. Meu Deus, essa pessoa é muito intensa, meu Deus. Mas eu tenho medo da intimidade, eu tenho medo de me envolver. E aí, algo que era tão bonito, já começa os jogos. Aí eu mando uma Uhum. mensagem de vez em quando, aí fico lá olhando para ver se ele vai mandar, se ele não vai mandar. Ali entrou a criança. Entrou a criança. Entrou a dor da criança, não é? E vai ficar lá, às vezes, duas pessoas sofrendo porque ambos estão na criança ferida. Eu vejo isso demais. Vejo isso todo dia no consultório, mas eu não entendo porque foi tão intenso, foi tão maravilhoso e de repente ele sumiu. O masculino. Amanhã eu vou fazer uma live com um cineasta, produtor de cinema, escreve histórias maravilhosas. Já escreveu O Jardineiro Fiel, já escreveu vários filmes bombásticos, que é o Raul Guterres. Ele é um estudante de xamanismo, está aí em busca da própria cura desse masculino. E eu converso muito com o Raul. Eu falo, Raul, o que acontece? Porque os homens, eles estão feridos, eles fogem. Porque às vezes a gente não vê, a gente não enxerga. Eu não consigo me enxergar, então eu não enxergo o outro. Se eu tenho imagens dolorosas no masculino, eu não vou enxergar esse masculino. E o que acontece entre os jogos está dentro de mim. O que acontece nos jogos psicológicos, como hoje eu não vou transar com ele, hoje eu não vou fazer isso, eu não vou sair, né? Isso é a dor da minha criança. Só serve para Uhum. ver onde eu estou afetada. Isso tudo é coisa de criança. Porque adulto chega e fala, adulto diz, olha, Conversa, né? Resolve. sabe, não sai sem avisar, né? Adulto não sai sem Sim. avisar, não arruma
às vezes triangulações sem avisar. Adulto pode conversar. Então, a gente precisa muito, todos os dias, adultecer, não é? E qualquer comparação é uma traição. Porque quando a gente está na dor, a gente começa a comparar. Comparar Uhum. o marido da fulana, o namorado da ciclana, comparar a vida do outro. E Ô, qualquer Clau, comparação. comparar até como foi, como era, né? É muito comum, né? Ah, quando me conheceu, ah, quando a gente começou, né? E aí começa também esse jogo, né? Aonde a mulher que se desconecta, ela tá ali totalmente. E aí você já entrou num assunto que eu queria falar, né? O que que sexualidade tem a ver com autonomia, né, Clau? O que que Então, sexualidade gente, tem a ver com essa autonomia, com liberdade emocional? anote essa frase, gente, por favor. Qualquer comparação é um ato de traição. Qualquer comparação. E qualquer comparação me reduz à história da minha criança. Então, eu não tenho autonomia, não é? Então, autonomia é quando eu posso falar aquilo que me dá prazer e aquilo que não me dá prazer. Porque às vezes Uhum. tem coisas que não me dá prazer, que eu ainda não estou pronta. Eu brinco entre duas paredes, com dois seres adultos, tudo é bom a partir do momento em que está liberado. Não está liberado, né? Perverteu dentro de você, te agrediu, não é legal, não é? Mas adulto tem autonomia para falar, tem autonomia para partir, tem autonomia para se despedir, não é? Mas para isso nós precisamos adultecer. E a única energia que de fato nos põe no adulto é a energia sexual. Porque Uhum. criança não transa, criança não ganha dinheiro. Só o adulto autônomo, o adulto adultecido vai estabelecer um vínculo com a prosperidade, porque esse primeiro chakra vai estar, né, ativado e ele vai trazer essa energia para o coração e abrir o coração. Se a gente não for por esse caminho da autonomia e da consciência, nós vamos casar 10 vezes e vamos nos separar. Ou vamos viver uma vida sozinha e quando chegar aos 80 anos, olhar e dizer, puxa, o que eu fiz com a minha existência? E aí a gente vai contar umas historinhas bonitinhas para remediar, né? Sendo que nós não conseguimos de fato atingir a plenitude do nosso ser, porque nós somos mamíferos, nós viemos de um encontro amoroso, nós vivemos dentro de um útero, nós somos seres de apego. Quem falar isso para você está errado. Nós somos seres de apego. O mínimo de apego possível nos deu condições de estarmos aqui. Porque se a gente não tivesse na época da caverna nenhum um mínimo de apego, nós não sobreviveríamos. Então, apegar para criar algo que seja saudável para você. E nesse apego saudável, eu posso dizer assim, eu comigo, tu contigo e nós sem o nós. Tem. Nós sem nós, né? Então é isso. Eu cuido de mim, você cuida de você e nós dois juntos cuidamos da arte desse encontro. Porque a arte desse encontro é bom. A arte desse encontro me favorece, te favorece. E gente, e às vezes é a intimidade com você. Às vezes, quando eu estou muito cansada, eu faço uma sensitiva em mim, um autotoque, né? A gente ensina na sexualidade sagrada a usar o bullet. Às vezes eu pego o bullet, eu vou ativando pontos. Eu não vou colocar no meu genital. Eu vou ativando pontos, pontos em mim. Pontos de liberação, de permissão, né? Às vezes eu ponho no terceiro olho, às vezes eu ponho aqui no coração, né? Eu tô acordando de manhã, eu preciso estimular o meu prazer. Eu preciso Uhum. estimular a minha vida, né? E aí eu vou lá e ponho. Ah, mas eu vou lá no ponto G. Não, gente, nem sempre eu faço isso. O dia que eu tô afim, eu vou fazer. É óbvio e que é bom demais a conta, mas nem sempre é para mim, né? Então, nesse curso que nós vamos fazer em patrocínio da sexualidade sagrada, que eu mais a Sara acabamos de fazer em Florianópolis, né? Então a gente ensina os casais a se reconectarem pelo olhar, a mulher a coroar esse homem,
assoprar nesse homem aquilo que ela quer, é uma outra linguagem sagrada. Atirar aquilo que ela não quer, soprar os pontos, tirar, você nem vai contar. E a gente começa por onde? Tocando os pés, agradecendo esses pés que se vincularam à terra, estão dispostos a seguir uma jornada, caminhar juntos, reverenciar os pés. Olha que coisa linda. Reverenciar o masculino ali nos pés do nosso amado, do nosso parceiro. Então, a sexualidade sagrada é uma maneira diferente. A gente não vai para, pelo amor de Deus, não vai mais para ver filme pornô. Isso é mentira, gente. Isso não é legal. Isso abre de vez em quando, para dar uma apimentada, ok, mas tem gente que está viciada em pornografia, acreditando que isso é sexualidade. Não é. Não é. Uhum. Ô, Clau, e é muito interessante sobre essa liberdade emocional, né? Porque quando você fala que a gente vai ficar recontando histórias, né? Quantas mulheres estão capturadas aí em relações abusivas, né? Relações de violências, de maltrato, e muitas vezes ela fica ali naquela história achando que ela tem que estar naquele lugar, que ela tem que servir aquele homem daquela forma que ele está propondo que ela sirva, né? Então, essa falta de autonomia e de liberdade mesmo, né, para consigo é uma falta de amor próprio, né? E a gente conquista esse amor, esse auto-amor através desse conhecimento de si mesma, né, Clau? Quando você fala que pega o bullet, coloca em alguns pontos, você vai se conhecendo e vai trazendo, né, vai se satisfazendo, você satisfazendo a você mesma, e você vai ficando cada vez mais livre para escolher aquilo que te faz bem, é isso? Eu fiz o curso lá em Brighton agora chama Shamanic Healing. É um círculo xamânico, né? E dentro dessa técnica tem o Soul Rescue, que são as vibrações que a gente olha no corpo físico, no corpo emocional, no corpo vibracional, energético, transgeracional. Então é tão incrível, porque tudo é frequência. Tudo começa. Uhum. Para eu encontrar esse amor que eu tanto quero, que me faz bem, que me deixa saudável, eu preciso ativar essa frequência em mim. E olha só que interessante. Quando a gente está falando da experiência física, fisiológica, quando o bebê passa por uma frequência uma única vez, ele já cria uma sinapse. Ele cria ali uma sinapse, que vai criar uma vibração. Então, quando a gente olha para a imagem da nossa mãe e registramos uma imagem de que eu não fui amado por essa mãe, você vai precisar cuidar muito do seu corpo sagrado, nesses 3, 4 níveis de dimensão, para você resgatar esse amor próprio. Porque senão você vai atrair homens abusadores, parceiros, né? Não só homens, mas parceiros. Estou falando para casais homoafetivos, né? E hétero. Eu vou atrair pessoas para me fazer repetir a mesma história que eu vivi com a minha mãe. Nós ficamos encarcerados numa vibração. Então, como é que eu saio dessa vibração? Indo para uma outra polaridade. Você se amando. Primeiro, eu me amo. Segundo, eu me amo mais um pouquinho. Terceiro, eu me amo mais um pouquinho. Sabe? Mesmo que vá doer, gente, e dói. Às vezes a gente encontra uns trachos que a gente ama e a gente chama de amor mesmo, e a gente fala, meu Deus, né? O Luciano ama dizer o dedo podre sistêmico. Ele fala, a gente estava conversando umas histórias lá em São Paulo, até ele fez uma live comigo falando disso, né? As histórias que eu conto. Mas às vezes a gente chama uns trastes aí, é dedo podre sistêmico. Mas quando nós estamos com essa frequência, a Lara ela tá rindo por isso. Quando nós estamos com essa frequência ativada, nós ficamos muito menos tempo no sofrimento. Uhum. Ficamos porque a gente diz assim, eu me amo. E quando eu me amo, milagres acontecem na minha existência. Porque o que a criança quer? A criança quer o amor e não vai encontrar o amor fora. O amor é dentro, não é?
esse prazer, quando eu vou lá e eu sei tocar o meu corpo, né? A sensitiva, a gente ensina a tocar os mínimos pontinhos e a gente vai ativando com, sabe, com cada parte dos nossos dedos, que não é a unha, a gente vai ensinar isso direitinho, né? A gente vai, meu Deus, aquela energia transborda. E aí não tem celulite, não tem estria, tem nada disso, gente. É amor, é vibração. E aí é o que você falou, né, Clau? Quando eu me cuido, quando eu me dou o amor, né, que eu tanto espero receber, eu libero o outro, né? E Eu aí eu saio do libero, jogo, eu saio da saio do prisão, jogo, eu saio da né? prisão, eu digo assim, por amor eu deixo você partir. E às vezes a gente ama mesmo e diz, mas por amor ao seu desenvolvimento, por amor ao seu momento, por amor ao que você chama de projeto de vida. Gente, eu gosto muito de pensar que a gente está num deserto. E aí a gente tem como para nos guiar uma estrela bem linda. A nossa estrela, ela nos guia. Quantas vezes nós saímos da nossa estrela que nos guia para seguir a estrela do outro? Não tem problema seguir. Os casais, eles fazem pactos. Durante um tempo eu sigo, durante um tempo você segue, né? Mas tem que ser algo adulto, porque o que a gente faz às vezes é deixar de seguir aquilo que é bom pra gente, com sofrimento, uma parte da nossa alma não se conecta com isso, e a gente depois vai reclamar, né? Sim. Então, voltar a cuidar do corpo, a cuidar de si, a explorar esse corpo, né? No curso, a Sim. gente vai ensinar tudo isso. Gente, quem é de Uberlândia, pelo amor de Deus, é pertinho. A Ellen vai. Tô vendo a Ellen vai. É aqui de Uberlândia. É tão pertinho, gente. Quanto tempo dá de patrocínio aqui? Ah, 1h30, 2 horas, Pois né? é, eu saí lá de Floripa para vir dar o curso. Cheguei aqui acabada. Olha aqui, gente. Acabada, né? Imagina vocês que estão aqui pertinho. O curso é lindo, maravilhoso. E nós vamos recontar muitas dores nesse corpo, que é um mapa sagrado. E fazer com muito respeito, com aquilo que é possível para você. Não é do meu jeito, não é do jeito da Cláudia, não é do jeito da Jaqueline, da Janaína. É do seu. Qual é o seu jeito, né? Mas Sim. se acostumar desse corpo de um lugar mais adulto, com essa autonomia que a Cláudia traz. Sim. Isso é transbordar vida, né? Isso cura, gente. Quando nós nos desconectamos da pulsão de vida, só nos resta a pulsão de morte. E tem muita gente fazendo uma bagunça com a sexualidade, porque o contrário, né, da repressão é a gente buscar a satisfação como criança. Eu quero Uhum. gozar de qualquer maneira, eu quero ser um macho alfa de qualquer maneira, não é? O contrário da repressão é uma liberdade que também não é adulta, né? Sim. Não é Vai para adulta. outra polaridade, né? E tem o mesmo resultado, né, Clau? Esses dias eu ouvi um paciente meu dizer: eu tenho 50 anos, nunca me casei, eu não sei se eu estou pronto para me casar, eu gosto da minha liberdade. Vamos Gente, deixar. sabe, gente, o Bert falava muito disso. Quem vive buscando a liberdade está dentro de uma prisão, está aprisionado na Uhum. infância. A criança com transtorno opositor. Então, o masculino, ele precisa começar a olhar para isso, né? Enfrentar as próprias sombras. O feminino está enfrentando. E o masculino não olha. Então, vai ser a eterna criança procurando a mãe em todas as relações, saindo. E eu achei muito interessante. Eu falei, cara, você diz assim: eu estou doente. A minha criança está severamente doente, porque com 50 anos, você ainda questionar esse negócio, tem alguma coisa muito Uhum. errada. Então, começa a dizer: agora eu sei que tem uma parte minha tão adoecida na mamãe que foge da intimidade, buscando transar com todas as menininhas e não ter uma mulher de verdade. É triste, mas é assim, gente.
É assim. E é tão interessante, né, Cláudio, que dentro desse movimento aí de oposição, né, de opostos, a gente também percebe hoje em dia, né, com esse feminismo, com esse movimento todo da mulher, o quanto ela está saindo do lugar, né, Cláudio, que também é disfuncional, né? O quanto ela muitas vezes sai desse lugar da mulher para ir para um lugar mais dentro da energia masculina, e aí ela fica também, eu falo de carteirinha porque eu já fui essa mulher, né? Aí fica toda enfunhanhada, aí começam os problemas de saúde no feminino, né? Claro, endometriose, mioma, enfim, uma série de disfunções, o próprio, como é que fala, infertilidade, né? A própria infertilidade, entrando nesse movimento do opositor também, né, Cláudia? Ontem eu ainda estava conversando, a Lara está nos assistindo, ela estava em São Paulo comigo. E ontem nós estávamos falando, né, que ser feminina não está na roupa que nós estamos usando. Não. Às vezes a gente diz assim, nossa, eu vou lá, eu vou ser bem feminina, botar um decote, né? Agora tá na moda botar aqui tanta coisa no rosto e fazer boquinha e tal. Mas tem uma energia puta que pariu, masculina Ó, ali, né? Desse tamanho, né? O pênis está maior do que o do marido. Então, é isso. Você sabe que isso é tão sério, Cláudia, que você está falando, né? Porque nós estamos assim, os homens com excesso de mãe e as mulheres rompidas com o feminino da mãe, né? E isso é tão sério que os homens jovens, 20 e poucos anos, eles estão tendo problema fisiológico de testosterona. nossa. Testosterona, né? Então, porque estão castrados, né? Ontem eu conversando com um terapeuta, Felipe, um amigo nosso, eu disse para ele o que as mulheres precisam quando encontram um homem e eles ficam castrados, diz assim, ai, meu marido deixou de ter tesão, o pênis não levanta mais comigo. Então, que parte sua está castrando esse masculino? Que parte sua está castrando o masculino? Aí elas vão lá, botar o peito, bunda, fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei... mas a energia yang continua. Sim. Então não é isso. No curso vocês vão aprender que não tem nada a ver com isso, não é? Continuam do mesmo jeito. Então, como é que eu posso trazer o meu feminino? Olhando para minha mãe, devolvendo para ela, saindo do lugar, deixando o que é dessas mulheres para trás e colocando uma meta, né? De ir para o meu lugar. E aí não tem problema ser fodástica no seu Uhum. trabalho. Não tem problema você ter, né, um pênis grande lá onde você trabalha. O problema é que a gente vicia nisso e chega em casa e quer fazer a mesma coisa com o companheiro. E é incrível, né? Porque daí eu vou para uma polaridade exacerbada yang, vou atrair, óbvio, um companheiro cuja energia é yin, e eu vou chegar para a terapeuta e vou dizer assim: meu marido não põe o prego na parede. O meu marido é um fraco. Quando eu escuto a mulher falar assim, o meu marido é um fraco, ela está dizendo assim: eu sou forte, eu sou a Uhum. fodona, eu sou fodástica, né? O pênis está comigo, o Uhum. controle está comigo. E aí, pronto, já vai entrar Enfunhanhou numa, também, né, Cláudio? Ferrou tudo. né? Cláudio, deixa eu aproveitar aqui. Nossa, é assunto demais. A gente tem que fazer a segunda parte, porque tem tanta coisa aqui que eu separei para te perguntar e não vai Gente, dar. esse tema eu sou apaixonada. Dá tempo, eu vou para uma reunião 22 e pouco. Dá tempo, ó, tem muita gente aí. Então, mas ó, deixa eu te falar, vamos nas perguntas. Gente, aproveitem, façam perguntas. Eu vou que no início, a Sônia Zambello, ela perguntou quando você estava falando lá da questão do clitóris, ela falou assim, Cláudia, e quando estamos entrando na menopausa, eu senti que mudou muito o clitóris. Mesmo eu me sentindo, me masturbando, não sinto que fica grande assim. E aí, o que você tem a falar sobre isso? Olha, não é bem assim, né? Muitas vezes o que a gente pega nessa fase
aí eu vou falar algo que é importante. O clitóris está a serviço de um movimento, do movimento que está dentro da gente. Muitas vezes, em algumas fases da vida, quando a gente faz uma massagem tântrica, por exemplo, o clitóris está tão numa energia tão submissa, numa relação tão de submissão, que ele fica mais para dentro. Então, tem jeito da mulher pegar o clitóris, gente. Não, ele não é uma florzinha, uma orquídea que vai despetalar, né? Então, pode pegar o clitóris e puxar. Então, pega, puxa, vai trazendo ele para dentro. Principalmente quando eu venho de famílias muito castradoras. E aí, quando eu chego na boa pausa, vamos tirar essa história de menopausa, é boa pausa. Quando eu chego na boa pausa, todos os conflitos que eu não resolvi vão vir. Por isso que eu brinco. A mulher na boa pausa, ela entra no arquétipo da feiticeira. Aos 50, quando cessa a menopausa, aos 50 e poucos, ela entra no arquétipo da anciã. Essa virada, ela é problemática. Porque se não tiver enraizamento, grau de terapia, constelação, se não tiver homeopatia, se não tiver o Deus Pai Todo-Poderoso ajudando, né? A gente vai virar na bruxa má, entendeu? Então, e o clitóris, ele é só o portal que vai receber tudo isso. Tanto é que, Sônia, a energia, o fogo e a terra, esses dois elementos, depois da menopausa, eles vão ficando mais escassos em nós. Nós vamos tendo outros elementos, como água e ar. Por isso que a gente fica com a cabeça tão ruim depois da boa pausa, que vão sendo ativados. Então, é o momento de entrar em contato com a natureza, é o momento de puxar o clitóris, Espiritual, né? tantra, exatamente, né? E aí a gente fica mais Espiritual, né? Dentro desse movimento mesmo Isso. da Então, por expansão, exemplo, né, não Cláudia? é só o tamanho, não, tá? Quando a gente não tá com energia boa, vai mudar a cor do clitóris. Por isso que eu sempre sugiro, pega um espelhinho, conhece a sua vagina, conheça, explore, é sua. Se você não explora, por que que o marido vai explorar por você? Explore a sua vagina. Gente, sabe? E aí a gente fica no mimimi da criança, mas o meu marido é péssimo de sexo, ele não me satisfaz. Não, ele não te satisfaz. Quem vai te satisfazer é você. E quando você, né, se conhecer, tiver coragem de se explorar, e você vai ensinar para ele como adulta, não como criança. Querido, olha, eu gosto que você faça assim. Querido, eu gosto desse jeito. Você vai poder falar. Mas se você não estabelece isso para você, com você primeiro, se essa bênção não chega para você primeiro, né? Se você não entra na maestria do conhecimento, como você acha que o companheiro vai saber? Com certeza. Cláudia, tem uma outra pergunta aqui do Alexandre Costa. Claudiane, na outra semana ganhei algo de bom só por estar conectado em sua energia, pois tudo neste mundo, ai, para usufruir para o bem, e você faz o bem para quem está para você. Ah, que lindo! Uma pergunta, um super mega elogio. Gratidão, Ah, Alexandre, gratidão por você me conduzir, por vir a Floripa me buscar, me levar para Passo Fundo, transitar comigo nessas infinitas possibilidades de conversa, né? tem Alexandre é mais um elogio querido. aqui, Cláudia. Gratidão. Para Claudiane, ele ainda, hein? Olha só, o Alexandre, Claudiane de uma sabedoria sem igual, que deseja sempre que seja sempre purificada pelo amor divino e pelo amor do bem maior e ao próximo. Gratidão por ter conhecido você no meu caminho. Oh, arro, que Gratidão, sucesso! Alexandre, Olha, vem pro curso de sexualidade sagrada. e o Alexandre, né, nesse movimento, o Alexandre tem uma história linda. O Alexandre, ele cria uma filha sozinho, ele perdeu a esposa dele, ela teve um câncer, morreu, e ele é um mega pai e ele é um masculino em busca de cura. Ele é Isso um é muito masculino, lindo, né, né? Clau? E ele bebe na fonte do Luciano, ele bebe na fonte da Claudiane, ele bebe na fonte
da Carlinha, da Samanta, fuma. Então, assim, ele é um masculino que se colocou no caminho da cura, né? E quando eu recebo um elogio desse de um masculino como o Alexandre, eu só posso me reverenciar ao masculino e dizer, eu recebo mesmo. Gratidão. Parabéns, Alexandre. Que você seja inspiração para outros muitos aí, né? Para se conectar com essa cura do masculino também. A Fernanda Souza, ela pôs aqui: eu tenho muita dificuldade com a minha mãe e não sabia que os bloqueios com a sexualidade tinham a ver com aceitação a ela. Ixi. O feminino, né, Clau? Esse feminino aprende a Esse ser feminino com feminino, feminino, né? esse feminino que me deixou generosamente 9 meses no seu útero. Quem nasce de parto normal é o escorregador, é a vagina da mamãe, né? Tudo aquilo fica em mim, não tem como tirar isso de mim. E depois vem esse feminino que me põe. Eu vou falar muito lá no nosso curso de patrocínio, eu vou falar da dama e do unicórnio, né? Da grande mãe e do unicórnio, que é a criança, a inocência da criança nessa relação. Então, então a mãe é a grande dama, né? É a grande dama que rege o meu feminino. E eu fiquei por muito tempo nos braços dela, no seio dela. Essa mamãe, ela segue comigo. Talvez a mãe, em função, para a minha criança, ela tenha sido uma mãe faltosa, tá tudo bem. Mas enquanto fonte de vida, se eu não vou lá. O Jean-Yves Leloup, ele fala uma coisa linda para as mulheres fálicas, para as mulheres macho, né? Machucadas. São todas machucadas. Uhum. Machucadas. Quando fala assim, eu sou mulher macho, lembra? Eu sou Macho mulher machucada, né? machucada, né? Eu sou mulher machucada. Então, ele fala que é o momento de despedir-se do pai, descasar-se do pai e casar-se novamente com a mãe. Enquanto o feminino não olha para o outro feminino, que é a mãe, e toma o que ela pôde dar, não o que a minha criança necessitou, o que ela pôde dar, né? Eu não vou para minha vida. E aí eu posso me despedir dessa parte da minha vida que foi lá a infância, a adolescência, e ir para o mundo adulto, dizendo assim, gente, para entender isso, vai assistir Uma Nova Mulher, série da Netflix. Vocês precisam assistir essa série. Pronto. É Vão entender. obrigatório. É obrigatório. E aí, quando a gente se torna um pouco mais saudável, e há essa reconciliação entre femininos, né? Eu posso estar no meu feminino sem me sentir, porque o que que a gente não quer ir para o feminino? A gente tem medo de ir para o feminino e ser abusada, molestada, que o masculino chega e nos agride, né? Nos coloca numa condição submissa. Mas se eu estou ancorada na força do meu feminino, de fato, isso não vai acontecer. Isso acontece ao contrário. Quantas vezes eu tenho um sistema, um abusador, porque todas as mulheres se fecharam para o masculino. E o abusador chega porque é o único jeito dos homens chegarem, agredindo e violentando as mulheres, né? Eu participei de um trabalho xamânico recentemente e eu apanhei tanto, 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 porque assim, são camadas, né? Então a gente vai tirando os véus e a gente vai enxergando a nossa essência. E aí teve um momento que eu vi com clareza, assim, você não enxerga os homens. Você não enxerga os homens. E ficou 2 horas aquela frase na minha cabeça. E aí quando eu consegui olhar e dizer assim, eu posso ir para o meu lugar de mulher sem correr nenhum risco. A gente estava num trabalho corporal, xamânico, eu olhei, tinha 5 homens em volta de mim. E eu passei olhando para eles. Eu vejo você, eu vejo você, eu vejo você. Eu no meu lugar, você no seu lugar. Eu com o meu tamanho, você com o seu tamanho. E foi tão lindo, né? Eu me senti tão vista e também pude olhar, porque não é só eu quero ser vista. Isso é uma Uhum. criança.
Eu quero ser vista e eu quero ver. Eu posso ser vista e eu posso olhar. E no Tantra, nesse exercício, que nem é o Tantra, a gente nem vai fazer Sim. massagem, né, na Yoni nem no Linga, mas é um movimento de eu posso olhar, e quando eu olho, eu tomo de um outro lugar a experiência, né? Então é muito Sim. bonito. A Emiliana Marques está perguntando, Clau, o que você diria sobre a menopausa precoce? Por que acontece? Como posso melhorar? A menopausa precoce, se eu não tive filhos, é uma vingança sistêmica, né? É uma dor tão grande que eu carrego desde a infância que eu não deixo nenhum descendente. Então, o Hellinger fala muito isso. A mulher está ferida no feminino. Tem uma ferida gigante com a mãe ou com a avó materna. As avós também, hein, gente? Principalmente as Sim, avós maternas. Né? Os legados principalmente. são Deixa terríveis. eu pegar aqui. Então, se eu entro numa menopausa precoce, eu estou, né, tirando aquilo que me coloca no lugar da adulta, que é o meu sangue, e eu viro uma criança novamente. Quem sabe agora você cuida de mim, né? Então, depende, a gente tem que abrir o campo e ver. Mas normalmente é uma dor muito grande que eu tenho, é uma ferida que eu tenho na relação com o feminino, o meu feminino, né? Aham. Então, eu vou me infantilizar entrando numa menopausa precoce, né? É isso. Muito bom. Tá tendo vários comentários aqui, viu, gente? Agradeço super aqui a Cláudia, a Fernanda falando, Cláudia, esse tema é para mim. Nossa, eu preciso tratar isso. Que bom, gente. Precisamos mesmo. Por isso que se conhecer é o melhor caminho. Aí tem a Lara falando que você é maravilhosa, a Fernanda falando gratidão pela live. Que legal, Bom, né? muito bom aqui. Façam perguntas, aproveitem, né? Que a Cláudia está disponível aqui, porque a energia dessa mulher eu nunca vi igual, a bateria dela não acaba, tá? Ela, a Dan também tá aqui, maravilhosa, Dan. Você escutou essa, né, Dan? Dan, você vai com a gente para patrocínio sábado, nesse evento de sexualidade sagrada. Você vai Mulheres, junto com a mulheres de gente. Nós vamos plantão. colocar você dentro do carro, né, Claudiane? Nós vamos levar ela junto com a gente. Vamos. Gente, mulheres de plantão. Vai ser lindo. Vocês vão gostar. Vai ter uma fogueira gigantesca onde nós vamos nos conectar ao elemento fogo. Deixar ali todos os cordões que a gente carrega, são cordões mesmo. Ah, as pessoas falam assim, Claudiane, se transar muito, causa emaranhado. Se não transar, causa emaranhado. É verdade. Tem que ter um equilíbrio. Mas eu vou dar. A Cláudia não gosta muito quando eu falo essa palavra, mas eu vou dar umas receitinhas básicas, simples, né? Para vocês, gente, ter aquela noite de amor bem gostosa e não ficar pegando, né? Encrenca, ziquezira de ninguém, tá? Então tem jeito da gente também limpar o nosso corpo energético. Corpo Sim. físico, não, né, gente? Tem que botar a camisinha, pelo amor de Deus. Mas o corpo energético, a gente também tem jeito de limpar. Nós não estamos fadadas, porque eu transei com a torcida do Flamengo, meu Deus do céu, eu vou para o inferno, né? Nem existe o inferno, né, gente? O inferno está dentro É. da gente. Mas, olha só, nós temos jeito também. A ginecologia natural está aí para nos auxiliar, para nos ajudar. Então, a gente vai falar de vaporização uterina, de ervas a favor desse feminino, né? Vamos fazer uma fogueira gigantesca para a gente pegar esses cordões que a gente carrega e deixar tudo lá. Aprender a dizer não para esses homens. Transmutar tudo, né, Clau? Em puro amor. Porque enquanto tem mulheres excessivamente empoderadas, tem mulheres submissas, mulheres que amam demais, né? Mulheres que ficam angustiadas, que não se posicionam. E também a gente vai falar um pouquinho disso, para que as mulheres Sim. possam encontrar a própria força. A força que move a minha essência. Não, vai ser maravilhoso, gente. Ó, Danusa, Fernanda, vocês já estão convocadas, né? Para Posso seguir falar? conosco. Vocês vão junto conosco na sexta-feira, né, Clau? E a Ellen também vai. A Ellen Ó, posso também, falar? pronto. As mulheres que estão aí sozinhas, deixa eu falar para elas, posso? Pode. Nós falamos assim,
Eu não encontro ninguém. Gente, presta atenção. Existe algo chamado magnetismo sexual, porque a energia não está ativada. Quem recebe o masculino é o feminino. Ó, presta atenção. A Ioni é que recebe o falo. É a Ioni que suga esse falo, entendeu? Então, se nós estamos com um bloqueio muito grande, se tem um cordão, se tem uma muralha, se tem uma pedreira, aí, sabe? É invisibilidade. Isso é fato, né? E às vezes a gente vai lá e pega memórias muito profundas de alguém que sofreu abusos lá atrás. Eu, lá em Floripa, foi uma guria fazer um show lá em casa, sozinha. Ela ficou 3 dias comigo. Nós acessamos a memória da bisavó, que era índia, quando ela saiu, que ela foi amarrada numa carroça. É uma história bem triste. Abusaram. Nós voltamos nesse momento do abuso. E era tudo que ela carregava na vagina dela, todas essas dores. Então, como se eu tenho uma muralha de dor, como o masculino chega e me penetra? Não penetra, gente. Não penetra. Ele não vai nem chegar perto. Não é? Então, como que eu posso ativar, me liberar e ativar essa energia, né? Então, a gente tem hoje aí excelentes práticas energéticas, psicoterapêuticas, mas também energéticas. Porque emoção é energia em movimento. Amor, estar apaixonado, eros, encantar ou solidão, tudo que nos afeta é uma energia que está, ou ela se movimenta, ou ela estagnou. É simples assim. Exatamente. Nossa, maravilha, Clau. Bom, perguntas não temos mais aqui. Vamos, ô, Janaína, você quer entrar aqui um pouquinho para você falar do evento em patrocínio? Diga aí, quem quer ir? Responde, eu. Quem vai Isso, nesse quem evento quer de ir, patrocínio? vamos aproveitar essa oportunidade, né, gente? Está tão pertinho aqui, um evento o dia todo. É esse autocuidado, né? É esse gosto que a gente está falando, né, Clau? Aí é que eu falo, né? A falta de foco. Aí vai lá, compra o sandália da Arezzo por R$ 600, por R$ 400. E quando precisa trabalhar as emoções, não vai, né? Sim, Eu vou fazer, exatamente. Lara, né? Então a gente é desconectada, bipolar total. Exatamente. Deixa eu chamar a Janaína aqui. Ô, Clau. Peraí, deixa eu ver se eu convidar. Gente, e olha, eu passei pela menopausa com 47 anos. Eu vou dizer para vocês, eu tenho mais energia hoje do que... Mas eu fiz um tratamento com a Dani Pinheiro, fui fazer formação em xamanismo só para mulheres no Rio de Janeiro. A Cláudia lembra, eu fiquei 11 meses fazendo esse curso. E tem maneiras de você... Não põe a culpa na boa pausa. Pronto. Não ponha. Não é isso. Isso é mimimi, tá? Isso é historinha da criança. Oiê, Oi, acabou, Janaína, tudo bem, meu Janaína. amor? Tudo bom com você, querida? Não estamos te Tá- ouvindo. Está sem E áudio agora? Agora agora? Tá sim, ouvindo? Sim. sim. Estou aqui ansiosa para adquirir tanto conhecimento assim com vocês. Sou privilegiada, viu? Ai, nós que agradecemos o convite também, Janaína. Estamos muito felizes, né, Cláudia, está podendo ir para Muito. patrocínio, fazer esse evento. Você, né, que teve essa sensibilidade de levar isso para as mulheres aí de patrocínio da região, né? Eu te agradeço imensamente. Eu estou tentando achar aqui, amiga, na verdade, pergunta só um minutinho, Janaína. Ah, mas eu não sei, fez uma pergunta, eu não tô achando. Ela falou, eu perguntei, eu fiz uma pergunta, e eu não tô achando a pergunta dela, Pede gente. para ela repetir, Cláudia. Repete a pergunta, por favor. Quem que é? Eu não tô conseguindo saber quem que é. Por favor, repete a pergunta. Vamos lá. É a Márcia Meghini, eu acho. Qual a sua opinião sobre pessoas não monogâmicas? Tudo filhinho da mamãe.
Todo fanfarrão é um filho da mamãe. Todo. Está no triângulo, gente. Triângulo essencial. Está no triângulo. Olha só. Quando nós temos 5 anos, existe o triângulo, que é essencial. Janaína, o Oi. Tira o som. seu som tá igual... Isso. Tira o seu som. Isso. Então, olha só. Quando nós temos 5 anos de idade, todos nós, a mulher se apaixona pelo pai, o menino se apaixona pela mãe. Isso é uma experiência que o ser humano precisa passar para ele experimentar um outro tipo de amor. Ele apaixona mesmo. Só que o que acontece? Por volta dos 7 anos, a gente sai do complexo de Édipo e toca o baile. Muita gente não sai. Muita gente fica fixado nessa fase, né? Tanto é que muitas pessoas que têm hábitos de trair, tá tudo lá. Ele cria uma personalidade que a gente chama fálico narcísico, fálico narcisista. Então ele vai sempre se meter em triangulações. Sempre. Então a gente brinca que todo fanfarrão, toda fanfarrona, todo fanfarrão é a criança da mamãe. E toda fanfarrona é a menininha histérica do papai. O que quer dizer isso? A filhinha do papai, a menininha do papai e o menininho da mamãe. Quer dizer que se relaciona com um nível emocional de 4 anos de idade, 5 anos de idade. E se a pessoa não for para uma terapia, não tomar uma consciência, ele vai levar esse padrão para o resto da existência. Por isso que eu falo, te traiu, tá em triangulação, tanto a mulher quanto o homem. Eu digo, você tem 4 anos de idade, 5 anos de idade, tá lá. Então, adulto banca as escolhas. E quando não dá mais, eu me despeço com amor, com profundo respeito, te dou um lugar no meu coração, porque eu não posso pegar a borracha e apagar você da minha existência, nem que tenha sido por uma única noite, você passou pela minha vida, eu te dou um bom lugar e me despeço. Qual é o problema de se despedir se não deu certo? Entende? Tá vendo como é a criança que não sabe fazer? A criança que sai, deleta, bloqueia o celular, bloqueia o Instagram, e aí vai virando essa bobagem. Então, normalmente, quem é adepto ao poliamor são crianças aí, né? Lutando nesse cenário ainda infantilizado. É isso. Maravilha, obrigada aí, Clau. Acho que eu sei quem é a Marina, né, meu amor? Obrigada pela pergunta. Alexandre, grato por mencionar e por lembrar, pois a Claudiana é zelosa por aqueles que têm como uma pessoa que divide, ensina seu conhecimento e instrui para o bem maior da evolução de cada ser. Mais elogios, amiga. Muito bom, obrigada pela participação, viu, Alexandre? Então, Janaína, conta para nós, né? Esse evento, o que as pessoas podem esperar aí também desse local? A Janaína está organizando o evento para a gente em patrocínio. Então, gente, ó, eu falo que o presente sou eu que estou ganhando, viu? Porque receber vocês aqui tá sendo, assim, de uma alegria muito grande e de muita expectativa também. As pessoas estão procurando, aqui é uma cidade pequena, né? Acho que vai ser a primeira vez que eu vou estar trazendo terapeutas que estejam abordando essa questão da sexualidade, né? Então, as pessoas que estão me procurando estão cheias de dúvidas, estão pensativas, mas assim, aos pouquinhos acho que estão entendendo um pouquinho o que se trata e estão tendo muita curiosidade. Então, acho que vai ser um evento assim maravilhoso. É uma quebra de paradigma, né, Janaína? Porque assim, por muito tempo a gente ficou associando a sexualidade ao só sexo, né? E vai muito além. A sexualidade precede o sexo, né, Cláudia? E as pessoas têm muito medo do novo, né? Sim. Elas têm muito medo de se permitir entrar nesses assuntos novos, então eu acho que vai ser revelador para muita gente. Eu gosto muito da palavra perigoso. Perigoso, na periferia perigoso, né? Vai que eu gosto e gozo.
que eu vou fazer depois com isso, né? Então é bom a gente lembrar isso que a Cláudia traz. Nós não vamos mexer na genitália de ninguém. Nós não vamos, é tudo muito respeitoso, né? Mas a gente vai se conectar com essa sexualidade desde o momento que a gente olha para o outro. Desde o momento em que a gente se coloca ali, né, na experiência de tocar o outro, e é um grupo só de mulheres, então a gente pode se permitir ir um pouquinho mais além, né? Sim, com Gente, certeza. olha, a gente tem que, assim, eu costumo dizer que nós precisamos ser, no mínimo, curiosos, né, Clau? No mínimo, curiosos. Porque é isso que nos faz ir além, né? A experimentar esse novo. Então, gente, eu só posso falar o seguinte: vai ser maravilhoso, top das galáxias, sensacional. E E, lembrando ó, da frase, toda comparação é um ato de traição. Então, quando eu não Traição. conheço, eu fico julgando o outro porque eu não me conheço e isso vai dar problema, né? Então, todo julgamento é um ato de traição. Gente, eu preciso sair. Eu tenho uma reunião. pois é, Cláudia, a gente tinha falado do movimento do divórcio energético. A gente então deixa para a segunda live, né? Segunda live, prometo. Não vai chegar atrasada. E a gente faz um movimento lindo de divórcio energético. Tá Para as bom. pessoas Então sentirem essa energia. tá. Então a gente já vai Gente, eu providenciar quero também essa outra live. deixar, só deixar o meu convite aqui. Venham todas participar, aproveitem essa oportunidade, se conhecerem mais um pouquinho, né? E estou aguardando vocês aqui, tá? Tem meu contato aí, né? Não tem, Sim, Cláudia, na sim, no divulgação? flyer. E estou aguardando vocês aqui, tá bom? Tá bom, querida. Obrigada, Janaína. Até daqui uns Um dias, beijo. né? Beijão pra você, É, viu? Fica com Deus. para você E eu também. quero Tudo de muito, bom. gente, e Pode vai aí falar. o nosso convite, o convite dessas mulheres especiais, promovendo esse encontro, né? A força do feminino, a força da vida, e assim, na humildade, né? Porque todos nós temos os nossos medos, as nossas sombras, todos nós temos as nossas dificuldades, nós somos iguais às vezes, em muitos aspectos. E quando nós estamos juntas, nós podemos falar um pouco a partir do conhecimento adquirido de cada uma, a Janaína na área dela, a Cláudia, eu, né? Então, assim, fiquem bem à vontade. E quem sentir, quem quiser fazer aí uma mudança, uma transformação de fato na sua vida, esquece o seu parceiro, na sua vida, né? Vai ser o momento, vai ser um momento muito lindo, né? De você sem preconceito, sem nada, sem extravasar os seus limites e as suas barreiras, experimentar aquilo que é possível para você experimentar. Cada uma vai ter a sua própria vivência. E a gente não vai Sim. E só impedir ninguém. lembrando aqui, meninas, que o seu mundo muda quando você muda, né? E não o outro. Então, vamos cada uma fazer a sua parte, né? E correr atrás aí das suas dúvidas, né? Dos seus conflitos internos. Nos liberando e liberando o outro, né? É. Exatamente. Muito Gente, bem, gente. gratidão. Beijo. A live Beijo fica para salva, né, Cláudia? Oi, Clau. Ó, a Lara falando, todo movimento com a Claudiane vai super a pena. Gente, nós passamos o final de semana juntas. Eu, Lara, Luciano, Cássio, olha, nós nunca. E essa mulher, ela é fantástica. Ela faz um trabalho com cartas, cartas sistêmicas, cartas de tarô. Ela tem um trabalho com cartas que é maravilhoso. Ela vai fazer o trabalho lá em Floripa. Ela está falando que o trabalho com movimento comigo é bom, mas é porque vocês não conhecem ela. Ela é excelente. Tá? Não, mas gente boa atrai gente boa, né, Clau? É isso aí, né? Então, ó, muito obrigada a todos que participaram, viu? Que venham Beijo. as próximas, né, contribuições. Clau, muito obrigada. Te Ó, encontro ali gente, na sala.
Amanhã eu tenho uma live bombástica com Raul Guterres. Hoje vocês ouviram 3 mulheres falando. Amanhã é um masculino e um feminino, trazendo as dores, as angústias do masculino, a vulnerabilidade, a fragilidade, coisas simples. Pago conta, não pago conta. Mando mensagem para aquela mulher, não mando. Mexeu comigo, eu vou lá e abro meu coração, não abro. Gatinhas de plantão, ele é um gato, então vale a pena também assistir a live. Olha, tudo é frequência. Vamos nos Gatinhas conectar nessa solteiras de frequência, plantão. né? E amanhã eu Então vou tá, colocar de novo, gente. Cláudia. Boa noite. Ó, Beijo grande. peraí. Amanhã, gente, quero dizer que eu não estarei assim. Amanhã eu vou estar produzidinha, né? Mais bonitinha, porque esse é o movimento do feminino com o masculino, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu já ia falar que, Aí eu lembrei, toda comparação. Aí eu já um saí ato desse de lugar. traição. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, E tchau. Delma, querida. Gratidão. Beijo, Gratidão. beijo. Ronilda, beijo na alma. Tchau, Ronilda. tchau. Tchau, tchau.